Falem, meus queridos, aqui é o Beto, né? Sejam todos bem-vindos ao Pode Isso, Beto, né? É com muito carinho que eu tô estreando, né, o meu podcast. E esse meu convidado que eu trouxe hoje é uma das pessoas que me deu mais suporte nessa trajetória, né, do meu trabalho aqui em Criciúma e na região. E é isso. O meu convidado é o Bruno Carvalho, né, Bruno? Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Beto. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Eu sei que sou estreante aqui, nunca participei de um podcast e tá participando de um podcast na sua presença aqui, de um projeto que eu acompanhei desde o começo, é mais que uma honra pra mim. Então... Certo. Então, cara, eu te chamei hoje aqui pra gente conversar sobre o nosso projeto, porque não é só meu, né? É seu também, é de todo mundo que tirou um pouco do seu tempo e tira um pouco do seu tempo pra fazer a respeito do nosso trabalho, né? O vôlei, né? Eu queria saber de ti. Primeiramente, eu quero que você fale o seu nome, quero que a sua idade, atualmente o que você faz, né? Então, me apresentando pro pessoal, então, já que o Beto me conhece, apresentando pro pessoal, eu sou o Bruno Carvalho. Atualmente eu sou técnico do time feminino da Sport Criciúma e auxiliar técnico também da categoria de base da ADVC. Então, atuo um pouquinho nos dois projetos, que começou tudo num só, mas mais pra frente a gente fala um pouco sobre isso. Começou tudo num só, ramificou um pouquinho, mas ainda atuo nas duas bases. E Beto, sobre mim, tu já sabe a maioria das coisas, mas pro pessoal, eu sou desenvolvedor de software, sou garoto de programa, mas não do jeito que vocês pensam. Não é GP. Mas, então eu sou garoto de programa, faço desenvolvimento de software com Ruby, com Rails, então trabalho na área da tecnologia da informação, mas sempre puxando pro ladinho do esporte também. Então eu, quando menor, antes de descobrir essa área da tecnologia, eu atuava jogando vôlei, então jogo desde pequeno e o vôlei sempre foi um pedacinho de mim. Então, sim. Atualmente trabalho nessa área pelo financeiro, por ter um salário e tal, mas a principal vontade e amor mesmo é pelo voleibol. Sim. Então, me fala um pouquinho quando que o vôlei entrou na tua vida, né? Ano, se foi na escola ou se foi num parque, né? Porque aqui em Criciúma tem bastante parque, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Então, quando ele entrou assim, eu não posso te dar a data exata, mas foi por meados dos meus 10, 12 anos. Meu primo me puxou muito para essa parte do voleibol. Guilherme. Isso, Guilherme. Ele me puxou para essa parte do voleibol. Vamos jogar um voleizinho no parque e tal. Eu era muito do futebol, cheguei a jogar em escolinha do Criciúma, cheguei a ir pra base do Criciúma. Mas quando eu peguei gosto pro vôlei, foi mesmo no parque, jogando voleibol de areia, na verdade. Não era nem quadra, era areia ainda. E a gente começou a jogar junto, comecei a pegar gosto pela coisa, e daí fui criando interesse, né? Então, em meados dos meus 12, 13 anos aí, jogando com ele, jogando com pessoas mais velhas, que foi o que... Foi onde que eu te conheci. Isso, foi onde você me conheceu, foi onde eu tive um crescimento realmente do esporte, assim, cara, muito mais do que só bater a bola pra cima, igual o vôlei de colégio, né? Acontece muito, pessoal, vôlei de colégio é uma várzea, mas quando a gente vai jogar no voleibol num nível mais técnico, mais coisa, é outra história, aí virou amor mesmo. Isso é verdade. Cara, eu lembro como se fosse ontem, velho, tu jogando lá no Nações, lá no Parque das Nações, chegando todo magrelinho com o teu primo, né, o Guilherme, que foi, querendo ou não, foi uma pessoa que te trouxe pro esporte, né, pra modalidade de voleibol, mas, querendo ou não, era um cara que tava ali sempre, todo final de semana, né, batendo bola com a gente, e uma das pessoas que me, agora tu falando, me remeteu a uma lembrança, o Matusa, o Jason, né? Eu acho que era Jean, o Júnior também, que jogava com, né? Era o pessoalzinho que sempre tava lá. E então, acho que foi mais ou menos isso que fez a gente se conhecer, né? Mas depois tu sumiu, né? Não tinha mais, eu não tinha mais contato contigo, só com o teu primo, né? Então, nesse período, tu tava jogando em algum lugar, tu entrou em alguma equipe? Então, eu tive um período de afasto, assim, do voleibol. Nesse período em que a gente não tinha se conhecido. A gente se conheceu, mas a gente não era tão próximo. Sim. Então, nesse período aí, eu fiz meio que um teste lá
contigo na SATIC, quando tu tava dando treino na SATIC, eu apareci lá, fiz um testezinho e depois sumi, né? Antes de conhecer o projeto a fundo. Que antes era outra instituição, outra coisa, eu não sabia nada do negócio, então fui lá fazer uma peneirinha, meio que fui e saí depois porque eu não sabia se era aquilo que queria, tava tendo outros conflitos na escola, principalmente essa parte de passar do ensino fundamental para o ensino médio e ter essas dúvidas de adolescente que todo mundo passou, todo mundo entende. A crise. Isso, a crise de adolescente. Mas no meu ensino médio ali, depois que passou essa crise de abstinência aí, cheguei no meu terceirão e fui jogar o meu último JESC da vida, né? Que era o segundo JESC e o último, pelo Humberto Campos. E nesse JESC... tu estudou no Humberto Campos? Isso, estudei no Humberto Campos. Lá joguei o JESC, competi contra a Marista, Sedup, enfim, as escolas da região, né? Uhum. E chegando lá pra jogar esse JESC, depois de ter estreado lá, eu tenho a notícia, a gente ficou em terceiro lugar nesse JESC, jogando eu e só mais um garotinho que sabia lá também. E a gente ficou em terceiro lugar nesse JESC e o Gustavo, na época, na verdade, da fundação, não sei se tu conhece. Ele foi meu professor na Exocre. Isso, ele me chamou pra fazer parte do time da fundação de voleibol de Criciúma, que tava surgindo. Até então não se tinha time na fundação masculino. Era somente o feminino. E ele me fez esse convite para participar. E eu lembro que na época foi chamado o pessoal que sabia jogar vôlei do JESC e tal, e eu tava incluído. Os melhorzinhos, né? Isso, os melhorzinhos. A peneira que foi feita no JESC. A peneira foi feita ali mesmo. Isso. Aí foi o pessoal do Marista, do Sedup, e eu e meu amigo do Humberto Campos fomos também. E eu lembro que ali foi a minha porta de entrada pro mundo da quadra de voleibol mesmo. Que daí sim foi onde eu aprendi realmente o que é vôlei. Que daí não é só jogar manchete no parque. Não é só jogar bola pra cima. Isso, passar pro outro lado. Nossa, aí eu descobri realmente o que era o voleibol e foi... É que muitos acham que sabe jogar vôlei só porque tá jogando bola pra cima, né? Mas tudo bem. Então foi ali que foi o meu primeiro passo na carreira profissional, vamos dizer assim, que eu tive, né? Sim. Começou ali na fundação com a Fabiola. Com a Fabiola. Lembro. Assim, a Fabiola, querendo ou não, também resgatou, né, o vôlei novamente aqui, principalmente masculino. Ela tentou fazer, né, não obteve o resultado, acredito que ela queria e possivelmente se estendeu a outras coisas. Lembra que a gente sabe que para manter um projeto é difícil, para implementar um projeto é difícil, né? Você mais do que ninguém sabe, né? Dentro da AE, né? Que foi o primeiro projeto que eu fiz aqui em Criciúma, que é a Associação Amigos do Esporte. Era eu, você, a Sayane, o Evandro, o Juliano, o Pedro, né? O Rodrigo também, que foi uma das pessoas também que ajudou bastante. E assim, a gente sabe que é difícil, né? Então, quando a gente tenta implementar qualquer tipo de coisa dentro de órgão público, instituições públicas, é muito difícil. Então, cara, eu sinceramente não sabia, a gente se conhece há bastante tempo, mas eu não sabia que tu tinha estudado Humberto Campos. Eu não sabia que tu tinha começado por causa do Gustavo. Mas é bom, assim, a gente, né, porque às vezes não tem tanto tempo de conversar sobre certas coisas, né? Então a gente até descobre algumas coisas a respeito um do outro nesses bate-papo descontraído, né? E uma coisa que a gente nunca parou pra falar, eu acho que a gente sempre conversou sobre o vôlei. Sim. Vôlei. Era sempre vôlei. Por causa que tá acontecendo isso, porque tá acontecendo aquilo. Era sempre assim, né? A rotina entre nós dois, assim, na troca de conhecimento, é muito mais voltada pelo Era muito mais vôlei do que a vida pessoal. Né? A vida pessoal, é verdade, né? Atualmente você está comprometido, né? Isso. Com a Fernanda. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do teu relacionamento, como aconteceu, né? Que eu sei que foi por causa do vôlei. Foi por causa de uns grupos social que a gente tinha ali, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente. Então, sim, eu sou comprometido na minha aliança. Se eu sair sem, eu sou um homem morto. Um homem morto, né? Então, realmente, além do voleibol ter me proporcionado todas as experiências maravilhosas que eu já tive de competição, de alojamento, de vitórias e derrotas, ele também me proporcionou a pessoa que eu espero que seja o amor pro resto da vida, né? A gente sempre quer.
Então, e foi um caso que eu conheci ela, assim, até é estranho falar isso, mas foi num grupo de voleibol em que eu fui uma vez, eu acho, durante o ano, assim. O pessoal se reunia pra jogar nas sextas-feiras, era o chamado Vôlei pra Todos. E a gente fazia parte do projeto também, da Sport Criciúma. Então era um grupo à parte pro pessoal que não tava tão no nível do rendimento. Então era um pessoal que... Pra ter oportunidade. Isso, pra ter oportunidade de jogar, né? Então, o pessoal que quer melhorar, mas ainda não é bom o suficiente pra entrar diretamente no time, era um time à parte. E, querendo ou não, ela estava lá. E eu fui uma vez... como jogador também nesse time, pra ajudar, pra fechar a lista. Pra complementar a lista, né? Pra ter 6 participantes, pra fazer o pessoal melhorar também. E além como participante, eu ia também, às vezes, pra ajudar o pessoal a melhorar. Então, ia um pouco de professor, um pouco de ajudante, um pouco de atleta também. E ela tava lá. E eu vi muito potencial nessa menina. Pô, ela é uma menina de 1,80m m, com 17 anos. Sim. Por que ela tá jogando aqui com o Vôlei pra Todos, né? Pô, vamos pegar essa guria e vamos dar um grow up nela e fazer ela jogar, se é isso que ela quer realmente. Sim, naquela época que tu conheceu ela, tinha o time feminino, né? Tinha o time feminino da Sport. Existia o time feminino da Sport, foi onde eu iniciei a chamada pra ela pra ver se ela realmente queria jogar vôlei ou se ela tava ali só pelos amigos, por hobby e tal. Sim. Então, a princípio, não tinha nada a ver de interesse nela. Mas, sim, interesse pro time feminino da Sport, que fazia parte da minha instituição, onde eu estava jogando. Isso. Então, vi potencial nela, chamei ela pra conversar, ela topou e foi começar a treinar com nós. Só que ela era uma menina muito alta, um pouquinho desengonçada, então... Eu lembro dela nos primeiros treinos, desesperada, afobada e muito perfeccionista. Então, ela errava qualquer coisinha... A Fernanda. Já entrava no desespero. Então, foi uma construção muito grande. Mas foi onde também eu comecei a me aproximar mais dela e conhecer ela pessoalmente e a jogar né? Uma menina bonita. Bonita. Meu Deus, a Fernanda é muito bonita. A Fernanda é muito bonita. Uma menina maravilhosa que gosta do mesmo esporte que eu, pô, tinha tudo pra agregar. Então, na mesma faixa etária que a minha, né? Eu sou um ano mais velho só que ela. Então, foi nesse sentido. A princípio, não tinha nada planejado assim, né? Mas se o destino tava preparando isso, aí... E o destino quis. O destino quis, então tá aí. Quem sou eu pra negar, né? Negar um presente desse, né? Verdade. Mas então foi isso. Foi assim que eu conheci ela e estamos juntos até hoje, né? Hoje ela faz parte também da Sport Criciúma no time feminino. Mais pra frente a gente também vai falar um pouquinho disso. Então, é isso. Estamos juntos até hoje. Óbvio, separando as coisas, né? Como técnico e como atleta. Óbvio, é difícil. É difícil. Sabe que eu passei um trabalho com o Lael, né? Mas tudo bem. É difícil, mas a gente também é bem regradinho. Já conversamos várias vezes sobre isso. E se ela sair da linha no treino, tem que reclamar. Esporro como técnico. Em casa a gente se resolve, mas ali... Sim, claro. Como técnico. Claro. Não tem que saber dividir também, né? Porque a gente sabe que é complicado, a gente sabe que é difícil não misturar o profissional com o pessoal, mas a gente tem que saber lidar, né? Então, eu tinha uma coisa pra falar também a respeito da tua vida pessoal, que há pouco tempo tu teve um pequeno baque na tua vida, que foi em relação ao teu pai, né? Que teu pai acabou ficando doente, né? Ele teve a princípio de infarto, né? Isso, ele teve que passar por um procedimento de 3 pontes safenas, né? Porque a princípio o coração dele não estava mais aguentando com as artérias que estavam suportando, né? Então, sim. Ele realmente infartou, assim, a gente não sabe ao certo, o médico não deu o veredito, deu pra minha mãe, eu também não tava muito interessante saber se ele tá bem. Sim. Hoje eu não tava querendo voltar nesse assunto, nessa cena assim. Mas hoje ele tá muito bem, sim, e foi uma situação, assim, delicada de acontecer, porque aconteceu nos meus braços e do meu irmão, né? Então... Que tava presente, né? Isso, a história foi que um dia ele se levantou um pouco tonto, a gente acompanhou ele com o olho assim, pra ver onde é que ele ia, e quando vimos ele já tava um pouco tonto. Nisso, meu irmão
chegou Já correndo, levantou, já levantou, ficou alerta. ficou alerta, eu também. Aí quando eu ouvi meu irmão gritando pelo meu nome, Bruno, vem cá, eu já sabia, já tinha noção do que era. Ele já tava algumas semaninhas passando por um momento difícil e tal. Então, presumi que seria isso, né? Nisso, liguei pro SAMU correndo e o SAMU veio, né? Aí, chegando lá, ele ficou uns 10, 15 minutos dentro do SAMU e a gente sem notícia, né? Com o coração saindo pela boca, eu e meu irmão orando, não sei o quê. E nessa hora eu fui buscar minha mãe. Não deixei... Minha mãe tava saindo do trabalho, isso foi pelas 6:pouca da tarde. Aí eu falei, Rafael, fica aí no celular na mão, me mandando notícia que eu tenho que buscar a mãe, que ela também não pode ficar lá esperando sozinha. Sim. Cheguei pra buscar minha mãe, e aí, como é que fala pra mãe que, que o pai infartou, assim, né? Sim. É uma situação delicada, né? Uma situação bem delicada, porque querendo ou não, é pai, mãe, e né, o sentimento é a flor da pele, a gente sabe que pelo fato de vocês conviverem na mesma casa, o dia a dia, é um pouco mais complicado, né? Então eu imagino que tu passou. Mas antes disso, tu também passou por outra situação, que foi a perda do seu vô. Isso. Né? Que mora do lado da casa da tua casa, né? Então eu queria que tu contasse um pouco também a respeito dessa situação. Então, antes da minha vida ser como é que tá agora, né? Ela era mil maravilhas. Então, adolescente que não trabalhava, que só estudava, que jogava vôlei o dia inteiro no parque, que saía pra treinar, que teve oportunidades, enfim. Era... tá batendo na porta ali, vem. Ainda não tava na fase dos perrengues da vida adulta, tava adorando. E meu avô começou a dar... Foi quando meu avô começou a dar indícios de que a saúde dele tava piorando, né? Então, a gente mora numa casa onde tem uma divisória e do lado é a casa do meu avô. Dele. Então, somos vizinhos praticamente, né? E a gente tava dia a dia com ele porque, por mais que ele tivesse uma cuidadora assim, ela não ficava 24 horas com ele. Eu não dormia com ele, não fazia... Ele lavava, passava, dava comida. Tudo de dia era tudo ela que fazia. Porém, na hora de dormir, alguns dias ela dormia, outros não. Sim. E teve um dia em que ele tava super bem de dia, não apresentou nenhum problema de saúde, nem nada. E à noite foi dormir. E a minha mãe, como a gente morava perto, ela foi dormir ao lado do meu avô, né? E nesse dia, eu lembro que era de madrugada, era de uma sexta pro sábado. Então, a gente, adolescente, não tem hora pra dormir, né? Mexendo no computador, vendo série, enfim. Eu tava acordado ainda, foi quando eu ouço a minha mãe batendo na porta e falando pra eu ligar pro SAMU. Então essa foi a primeira vez. Também fui eu, quando o meu avô faleceu, também fui eu que estava presente, pro SAMU, né? Que estava presente, que inclusive que eu ajudei a colocar ele na maca, né? Então, meu avô tem 160 quilos, né? Tinha 160 quilos, era um homem pesado. E a gente ligou pro SAMU, o SAMU chegou e o meu avô tava com um pouco de sintoma de pneumonia, asfixia, não tava conseguindo respirar. Muito bem. Isso, então o SAMU chegou, entramos até o quarto dele com a maca, colocamos ele em 6 na maca, então foi eu, meu tio e mais 3 homens do SAMU, então foi 5, 6 por aí. Colocamos ele na maca e levamos ao hospital. Desde então eu não tive, a última notícia que eu tive, contato com ele, foi que ele havia falecido. Então foi também um baque muito pesado, porque não sendo um pai pra mim, mas ele estava presente todos os dias, querendo ou não, na uma minha referência vida. masculina. Isso, referência masculina. Muitas histórias que a gente conviveu junto. Pô, eu e meu avô era assim, ó, era colado um e o outro. Então, quando eu era menor mesmo, por a gente morar muito próximo, sempre teve um carinho muito grande por ele. E foi onde aconteceu, mas a vida é um ciclo que nasce, cresce, exatamente. Morre, né? Então, mas esse foi o primeiro choque que eu tive de realidade na minha vida, assim. Por isso que quando aconteceu com meu pai, eu já tava um pouco mais calmo, porque aconteceu com meu avô uma cena semelhante. Óbvio que a diferença do meu avô e o contato que eu tinha com ele não era tão grande quanto do meu pai. Exato. Então a pressão foi muito maior, o desespero foi muito maior. Porque o contato com meu pai é diariamente, todos os dias eu vejo ele, todos os dias eu falo com ele. Então foi algo bem marcante também. Eu sei que
todas essas situações mudou totalmente a tua rotina, né? Porque, querendo ou não, hoje praticamente a tua família inteira depende de você, não só financeiramente, né? Não financeiramente, mas para, né, a questão de cuidados com teu pai, questão de precisa disso, precisa daquilo, o Bruno que faz, o Bruno que busca, o Bruno que leva, né? Tá meio que um motora da família, da casa, e a gente sabe que é complicado, porque esses traumas, né, que a gente vem passar na nossa vida, faz com que a gente se transforme na pessoa que a gente é hoje, né? Eu acredito que se eu não tivesse feito a AE, né, há um bom tempo atrás, né, em 2018 que eu tinha feito a AE, né? Já vamos aproveitar o ensejo e falar sobre uma das pautas também que eu tinha, para falar sobre a Associação Amigos do Esporte, né? Então, se eu não tivesse saído da Exucre, as bolsas tivessem sido cortadas, o time tivesse acabado, não teria nada disso que tem hoje, né? Onde que a gente trabalha. Então, eu queria saber de ti. Eu lembro que a primeira vez que tu foi fazer o teste, né, lá na Satic, que a gente treinava lá na Satic, e tu apareceu lá, e aí na época ainda tu não era líbero, não. Tu era ponteiro, e aí naquele dia eu falei, tu não vai ser ponteiro, tu vai ser líbero, né? Então eu queria saber de ti, como que foi essa tua recepção em ter que trocar de posição do nada, sendo que tu jogava como ponteiro, e agora ter que fazer essa troca muito louca. Porque o doido do Beto falou que eu não vou ser ponteiro, eu vou ser líbero, né? E aí eu queria saber como que você recebeu essa informação. Então, quando eu cheguei pra fazer o primeiro teste na Associação Amigos do Esporte, eu fiquei com o pé atrás porque, eu acho que todo mundo que é ponteiro ou posto central, enfim, que ataca, concorda comigo. Atacar é uma sensação muito boa. Eu sou levantador e eu quero atacar. Isso. Desde que a gente começa a jogar vôlei na escola mesmo, uma das melhores sensações é o ataque. Porque não tem uma defesa, não tem um passe, não tem dificuldades em defender e passar. Porque é um voleibol de escola, então não tem nada que te faça ter outras vontades, além de atacar. Então, acho que todo mundo, a gente consegue perceber isso pelas seletivas que são feitas, que 90% do pessoal é ponteiro e o oposto, só quer saber de atacar. Ponteiro. Então, pra mim foi muito difícil aceitar isso, né? Porque não foi o fato de aceitar que eu tinha mudado de posição e que ia deixar de atacar. Foi o fato de aceitar que tinham pessoas melhores na minha frente em que talvez eu não conseguisse chegar no nível delas. Então, fazer uma escolha de que se eu quisesse continuar jogando, eu teria que ser outra posição. Sim. E me especificar nisso, né? Então, hoje eu sou muito grato por ser líbero, né? Mas uma história engraçada que começou... Eu já tive essa proposta antes de ser líbero, antes de sair, de mudar, de chegar na Associação Amigos do Esporte, né? Então, no JESC, quando eu fui chamado pelo Gustavo pra jogar, a gente participou de uma competição com aquele time montado do JESC. Então, o time que foi montado do JESC, que era a treinadora a Fabiola, a gente foi participar dos joguinhos. E nos joguinhos, antes dos joguinhos, a gente participou de um amistoso contra o Morro da Fumaça, que foi onde a Fabiola falou assim, ô Bruno, tu aqui até que ataca bem, mas o teu passe é o melhor do time. Então, por que tu não sai disso pra ajudar o time e entra de líbero? Então, foi a primeira vez realmente que eu mudei de posição. Mas foi só pra quebra-galho. Então, não tinha sido definitivo. Se algum outro time me chamasse pra jogar, eu queria jogar de ponteiro. Sim. Então, foi só um quebra-galho. Porém, a gente sempre quer jogar de ponteiro. Isso. Porém, era uma competição em joguinhos, sub-18. E quando eu joguei, eu tinha 15 anos, 16... Não, tinha 15 anos. E eu recebi um convite para representar Floripa na ULESC. Na ULESC. Isso, na ULESC. Só que na ABB, né? Isso, na ABB. Só que me chamaram para ser líbero. Então, eu não iria recusar um convite para representar outra cidade numa outra competição, numa competição importante, que seria a minha última também. Então, eu nunca tinha participado de uma ULESC, participei de uma só na minha vida, e seria como líbero. Então, eu fui lá e falei, gente, olha, tem escolhas na vida que se a gente não fizer, a gente nunca mais talvez receba essa oportunidade. Exatamente. Então, eu falei, quer saber que se dane? Fui lá jogar de líbero na ULESC, representando a ABB, e
E foi isso. Então, essa foi minha trajetória de transição de posição assim. Porém, quando eu entrei na AE, eu falei assim, pô, não sei se eu gostei muito de ser líbero, porque foi uma transição, eu nunca treinava de líbero, então eu fui um péssimo líbero, vamos dizer assim, nessas duas competições. Comparado ao pessoal que treinava, que fazia isso da sua vida. Então foi uma péssima experiência pra mim jogar de líbero. Então eu voltei e fui fazer o teste na AE lá, primeiro treino, e quis ser ponteiro. Porque, pô, sei lá, não joguei bem de líbero. Vou ser líbero? Não, vou voltar a ser ponteiro. Atacar. Claro. E foi onde o Beto também viu potencial em mim de líbero e falou, olha, tu vai ser líbero. Vai, meu filho. Aí foi onde... Quer ser ponteiro. Foi onde eu tinha também exímios atletas nessa posição. Na época era o Velasquez e o Pinto, então foram outros dois atletas que me inspiraram a jogar. Pô, eles jogam bem pra caramba de líbero, é legal isso que eles estão fazendo. Sim, e se eu tentar isso, se eu me possibilitar isso? E foi onde realmente aí sim, definitivamente, até hoje, sou líbero por causa dessa transição lá na AI. Então, eu lembro também que quando a gente começou a desenvolver o trabalho, porque antes a gente só tinha uma equipe mista. A gente não tinha nem o masculino e nem feminino, era a equipe mista. Porque a gente fazia eventos, né? A gente fazia eventos de vôlei de praia, vôlei de quadra. Né? Eu lembro que a gente começou sempre, o de quadra era só misto. Aí os anos foram se passando, a gente começou a introduzir, porque daí a gente fez a Esporte Criciúma. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a Sayane falou pra mim, virou pra mim assim, Beto, a gente tem menino suficiente, tem gente aparecendo, por que a gente não começa a treinar lá na SATIC e não só jogar os campeonatos, não só bate-bola nos sábados e começar a treinar mesmo. Daí eu falei, tá aí, quem que vai ser o treinador dela? Tu! Eu, não tenho paciência, não tenho paciência. Então, olhando lá pra trás, e para que a gente tem hoje, né, o que a Esporte Criciúma é hoje, me dá um ponto de até como que é? Uma super felicidade em ver que os atletas que estavam, né, porque querendo ou não, tu foi um dos primeiros a estarem lá e ainda continua lá dentro, né, porque a maioria dos atletas que lá daquela leva não jogam mais, não estão mais dentro nem da DVC, né, que daqui a pouco também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu lembro que a gente tava numa transição um pouco difícil, porque, pô, o Beto também jogava e ele é treinador, e aí tinha muita discussão, tinha muita briga, né? Porque não entendia que, pô, peraí, tu tem que separar isso aqui, né? Era um pouco difícil também, por causa que o Lael, né? Que é o meu companheiro, Lael Dias Gomes, né? Que é o nosso fisioterapeuta agora também, da nossa equipe, ele não entendia algumas coisas, foi uma transição bem difícil pra mim, um pouco traumática, eu vou dizer. O que a gente falou antes de separar bem o caso do relacionamento e do time em si, que a gente conversou sobre a Fernanda, justamente teve essa conversa por causa da pauta de que já aconteceu isso outras vezes, e no começo foi muito difícil do pessoal aceitar. Lembro, era muito ruim, porque daí as pessoas apontavam o dedo demais. Não, o Lael tem privilégios, porque, né, porque é casado com o Beto, então é muito fácil lidar com as coisas, né? Sim, então, a gente deixou bem claro isso desde o começo, que seria muito bem separadinho por causa dessa situação. Eu lembro até que na época de tu sendo treinador e atleta, e o Lael também sendo atleta, era muito complicado além do apontamento de privilégios, era muito complicado as críticas e construtivas que eram feitas, né? Então, eram tanto negligenciadas pela parte do atleta, tanto quanto não respeitadas pela parte do treinador também. Então, era muito difícil conciliar isso. Sim, foi algo que levou de experiência pra vida, assim, nunca mais. Deus me livre. Às vezes eu paro pra pensar, lembro aquilo assim, Jesus, eu fiz isso, Senhor. Não, mas faz parte. Faz parte da vida. Mas, enfim, eu lembro que daí a gente introduziu o masculino, a gente começou a fazer, trazer de volta a algo que não tinha mais, né? Tentar, vamos aparecer, vamos ganhar campeonato, vamos fazer isso. Eu lembro do nosso primeiro campeonato lá em Orleans. Nossa, né? Senhora. Acho que o mais velho era o Pinto, que tinha 24 anos.
Sim. Era ele e o Lael que tinha a mesma idade, eu lembro, né? Os dois. E o restante era tudo entre 18, 19 anos. Então, jogar com, querendo ou não, eu nem joguei pela Sport, eu joguei pela equipe que foi campeã quando vocês foram, né, pelo CS Senat. E aí, naquilo ali, de separar, de saber lidar com certas situações. Pô, a gente nunca competia, a gente nunca competiu, a gente não fez um amistoso. Nem treinar junto aí. Direito, todo mundo porque faltava. direito. E de repente, pô, foi. Aconteceu. Tá, e aí fomos pro campeonato. Né? E fomos pro campeonato. E assim, ó, e batemos de frente. Perdemos, mas a gente bateu de frente com equipes. Pô, eu lembro quando vocês foram jogar contra a gente, né? Eu tava jogando contra vocês e os meninos no sangue nos olhos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pô, os caras podem ser bons, mas a gente treina, a gente... Ali eu entendi, pô, eu vou querer levar isso, eu vou querer fazer mais disso, né? Então, eu lembro que foi em 2019, que foi onde que a gente montou a equipe masculina, né? Não, foi 2018 mesmo, acho que foi no mesmo ano. E eu lembro que os campeonatos mitos que a gente estava participando, a gente ganhava, a gente ficava em segundo, a gente foi pra Shangri-La jogar um campeonato misto, ficamos em segundo lugar lá, fomos jogar um campeonato no outro ano, fomos convidados para jogar a Liga Gaúcha, né? E acabamos saímos campeão de lá, que foi em 2021. Foi 2021 ou 2? Não, foi 2021. 2021. E então, ali que foi começando a se desenvolver. Só que os eventos começaram a ganhar uma proporção maior e as pessoas que estavam dentro da diretoria não tinham mais a mesma vontade de dar aquele suporte necessário, né? E como eu sou um virginiano nato, né? Então, em relação a essas coisas, eu cobrava muito mesmo. Então, não tenho... o que dizer a respeito disso, mas eu queria que as coisas acontecessem, então, olhando lá pra trás, se eu não tivesse feito isso, nada disso agora teria sentido. Nada disso teria sido... E não ia acontecer, né? Não ia acontecer. Então, eu queria a tua opinião, né? Sincera, né? Porque a gente tá aqui pra falar mesmo, não tá nem aí. Eu queria a tua opinião sincera em relação... Porque muitas das vezes a gente sentava e conversava a respeito disso. Falava, não, Beto, mas assim, não adianta eu cobrar das pessoas que têm a mesma visão que a sua, né? Que não têm a mesma visão que a sua, pra ter a mesma visão que a sua. Sim. Então, era difícil porque, pô, porque eu sou daquela pessoa de palavra. Pô, se eu falo que eu vou fazer tal coisa, pô, eu vou fazer tal coisa. Eu só não vou porque se o mundo estiver caindo ou se estiver chovendo dinheiro, porque eu vou estar ocupado catando dinheiro no chão, mas tudo bem. Mas eu queria saber mais em relação a isso, o teu ponto de vista, porque, é muito fácil passar a mão na cabeça do Beto porque ele é meu amigo, mas eu não tenho coragem de falar as coisas para ele. Entendeu? Não é bem assim que funciona, né? Porque amigo de verdade tem que falar as coisas com certeza. Certo, né? Então, o que eu vejo do passado, assim, quando teve essa discrepância na diretoria, eu não fazia parte da diretoria ainda. Na Associação Amigos do Esporte, eu não era diretor junto com vocês. Então, eu só ficava sabendo dos babados que rolava, assim, né, por fora. Então, eu nunca tava dentro dos assuntos. Sim. Mas é justamente aquilo que você falou. Perguntar para as pessoas que têm a mesma opinião que a sua. Só pra ganhar apoio da mesma opinião e não querer ouvir as opiniões do outro do outro lado, do lado oposto, nunca agregaria em nada. Então, seria sempre a tua opinião e foda-se o resto, né? Exatamente. Então, mais ou menos seria isso. E agora a gente vê que a diretoria está sendo formada por pessoas que têm opiniões diferentes, meios de trabalhar diferentes, que no caso é o nosso, e que a gente chega num consenso mútuo que dá tudo certo. Dá tudo certo. Que, ao meu ver, foi o que faltou na Associação Amigos do Esporte. Então, eram pessoas que tinham opiniões diferentes ou que tinham opiniões próprias que fossem
pro bem do negócio, assim, mas que não pro bem só pessoal ou crescimento pessoal. Então, faltou um olhar visando o bem maior, Ao né? todo, né? Isso, visando o bem maior. Que, ao meu ver, foi o que fez a dissipação da Associação Amigos do Esporte. Sim. E agora surgiu a DVC Esporte Criciúma como um projeto mediante a tudo aquilo que... Essa pendência que a gente tinha aqui na região do esporte masculino, do voleibol masculino. Sim. Porque esporte masculino tem de um Sim, monte de sim, categoria, handebol, futsal, enfim, tem muitas categorias Aqui, masculinas. Criciúma é bem forte, Mas forte. o vôlei era realmente uma pendência que não tinha ninguém que tomasse a frente nisso. A Fabíola tentou tomar a frente nisso há um tempo atrás, só que não conseguiu dar... Não vingou na forma que ela Isso. gostaria. Não vingou, não teve visibilidade suficiente. Pô, não teve... A peneira que foi feita foi no JESC, com 12 cabeças só pra jogar os joguinhos, que era o que Criciúma queria na época. Então não tinha alguém que realmente queria ver o voleibol masculino crescer. Porque Só o taparam feminino... só o com a peneira. Isso, porque o feminino sempre foi muito forte aqui na região. Então o pessoal optava pelo que estava dando certo, não queria, tinha medo talvez de inovar. E então o que tu tá fazendo agora é realmente aquilo que eu sempre falo de, pô, se fosse na minha época, onde que eu não estaria já, né, jogando? Sim. Tipo, se eu me dedicasse totalmente... 100% aquilo ali. 100% a isso, com a estrutura que tem agora, seria outra pessoa. Então... ao meu ver, a Amigos do Esporte, a associação lá, falhou por essa isso. pendência de uma opinião oposta que fizesse a mediação das palavras, o jeito de agir também, porque, vamos e viemos, não é a mesma pessoa de antes, né? Antes, pra quem conhece o Beto, é muito explosivo, então era um cara que... Era só que assim, ó, era barraqueira, era barraqueira. Era dedo... E todo mundo ficava assim, ó, me olhando. Ai, Deus amado. Era dedo na cara e não queria saber de nada. Não tava porque... nem aí, não tava nem olhando realmente... assim, não, o quê? Uma cariúcha da vida. Então, realmente, ele tinha uma personalidade bem mais explosiva e, às vezes, a maioria do pessoal não aceitava, Não né? aceitava. Então, foi o que também trouxe a... Assim, eu até complementando o que tu tá falando a respeito disso, eu acho que também uma das coisas que ocasionou da gente parar, né, com os eventos e tal, era a questão de críticas, né? Porque tinha um certo grupo seleto de pessoas que criticavam demais os nossos eventos, falava que era muito caro, falava que era ruim, só que a mesma pessoa que tava criticando era aquela que, quando a gente postava no Instagram que ia ter tal competição, era a primeira a fazer a inscrição. E né, um pouco hipócrita, irônico, né, da ação da pessoa de fazer isso. Mas uma das coisas que eu sempre tirei, que eu tiro até hoje, é que eu agradeço esse tipo de pessoa. Esse grupo seleto de pessoas que fez isso. Porque hoje eu tenho uma visão diferente, eu trato essa situação totalmente diferente, né? Porque eu acho que a gente tem que entender, a gente só aprende na linda, né? Então, os eventos começaram não a falhar, mas a gente começou a ver, pô, estamos gastando muito mais do que a gente consegue, a gente queria investir comprando coisa e nunca dava, e a gente queria fazer uma coisa diferente e sempre tinha um problema. E aí, quando eu lembro que foi um final de semana que a gente fez o último campeonato feminino lá no Cristo Rei. Sei. Né? Que deu aquele bafafá. Deu aquele... Estive lá olhando. Meu Deus do céu, que deu aquele problema todo lá. Enfim, por causa de um time que não sabia perder. Né? Então, assim, pô, não tem nada a ver com a estrutura, não tem nada a ver com a bola, não tem nada a ver com o juiz, não tem nada a ver com o sistema que estava sendo feito. O campeonato. Exatamente, não tinha nada a ver com o campeonato e simplesmente por uma rivalidade entre duas equipes acabou ocasionando como que é postagem em jornal, falando que a associação deveria botar, como que é, ter um posicionamento mais firme em relação a essas coisas. E a minha forma de lidar com aquilo ali foi o quê? Eu simplesmente falei, gente, aprendam a perder. Se vocês perderem, vocês sempre ganham. E agora vocês perderam porque o outro time foi muito melhor do que vocês. Então, e as pessoas ao mesmo tempo, e eu ficava muito puto
por isso. Sim. Por que as pessoas podem dizer que estão falando do nosso trabalho, mas se eu tô falando que a pessoa reclamando de barriga cheia, tá reclamando porque não sabe perder, eu sou uma pessoa ruim. Entendeu? Então, muitas das vezes, eu parava pra analisar essas coisas. E aí, a minha, como que diz, o meu ariano, né, que eu sou virginiano, mas eu também tenho um acidente ariano, em Áries. O meu ariano falava muito mais de ser muito direto, né? E eu dizia assim, cara, pra quê? E aí eu ficava naquela porquê, e o porquê, e eu não conseguia ver as coisas na minha frente. E lembrando que esses eventos que eram feitos, né, era só pra suprir realmente a necessidade de um campeonato na cidade, porque não tinha nada. Não tinha, então foi uma iniciativa privada, do nada, assim. A Associação Amigos do Esporte prepulsou aos campeonatos de vôlei de praia aqui. E quem dizer que é ao contrário, me falem depois, tá? Pode me mandar uma mensagem. Se eu estiver errado, pode me corrigir, mas eu acredito que não, que foi a gente mesmo que foi propulsor, porque a gente começou lá no Imigrantes, a gente fez campeonato no Nações, até então a gente iria fazer os circuitos, né, e foi boicotado pelo fato de os atletas, a duplinha que achou que ia ser campeã, não foi campeã, quis boicotar, falou mal, disse as outras duplas, não vão mais, então a gente teve que passar por esse processo para chegar à ADVC, né? Então, quando acabou a AE, né, Associação Amigos do Esporte, e surgiu a ideia de fazer a ADVC, que eu já tava com vontade de fazer, pelo fato do que, cara, eu não quero mais fazer eventos. Eu percebi que eu queria ser treinador. Era uma equipe, né? Pô, já é uma equipe, por que a gente vai se preocupar com eventos, sendo que a gente tá participando de mais eventos do que fazer? Então, a incomodação era demais. Aí tinha a Esporte Criciúma, que querendo ou não, ia ficar de fora, né? Não iria entrar dentro do projeto. E aí eu falei, poxa, a equipe feminina também acabou por milhões de outras coisas, né? Que é outra coisa que eu vou falar a respeito. Depois disso, a gente vai comentar sobre isso. Eu comecei a perceber que não valeria mais a pena. E aí começou a surgir meninos. E meninos de 13, 14, 15 anos. A gente quer jogar com vocês, a gente quer treinar com vocês. E quando a gente foi ver, tinha 30, 40 cabeças lá dentro, sendo que 30 deles eram menor de idade. Sim. E, dá pra fazer um time de Olesc, dá pra fazer um time de joguinhos. E aí, eu lembro que quando eu fui falar com o Neto, né, o Neto Gione, que era presidente na época, ele... Minto, não era o Neto, não. Era o Nicola. O Nicola. Era o Nicola, isso, ele mesmo. Eu fui falar com ele e a gente não teve o espaço e o retorno que a gente gostaria de ter, né? Ele ajudou bastante os eventos, ele ajudava com material e tal, ajudou bastante a E, mas na época, para fazer uma equipe, para começar a competir por Criciúma, não tinha a estrutura que a gente precisava, né? Não tivemos um retorno positivo. Mas foi indo ali. E aí, a gente sempre andou sozinho. Sempre foi privado. Sempre, os atletas pagavam uma mensalidade para ajudar a comprar material, fazer uniforme, isso e aquilo. Não tinha patrocínio, tinha apoiadores, né? Ninguém dava dinheiro nenhum, sempre só ajudando, tal, com algo. E hoje a gente tem a ADVC, que é a Associação Esportiva de Voleibol de Criciúma, né? Para isso, que é para fomentar realmente isso, né? Tem 1 ano de existência, né? Fez agora dia 6 de julho, e até eu tive falando um pouco junto com o Moacir aqui nesse espaço, né? Com outro podcast, né? E eu falei um pouco a respeito da associação, o intuito do porquê da DVC, o que a gente quer fazer aqui, né? Temos 1 ano de existência e 8 meses de trabalho com a Fundação Municipal de Esporte. Quando eu fui convidado, que foi ano passado no JASC, Rio do Sul, que o Neto chegou pra mim e falou assim, Beto, eu quero, já que tu tá com a tua associação, tu montou uma associação de vôlei, hoje tu tem uma estrutura legal, tal, tem como colocar vocês lá dentro, tem como dar o espaço, e como ele falou, Beto, tenha paciência que as coisas vão acontecer na hora que é pra acontecer. Eu já acho até que tá rápido demais, assim, às vezes, pra quem saiu do nada, é disso, né? Que eu quero, é esse ponto que tu chegou, né, essa é a minha pergunta. O que tu acha, desde do julho
julho do ano passado que a gente montou a DVC, que teve aqueles meninos que a gente segurou os meninos da esporte, colocamos a equipe adulta separado, né, da DVC, mas como fosse um núcleo dentro da DVC. Então, eu queria saber de ti. Queria saber o que tu acha a respeito desse processo e o progresso que tá tendo, né, os frutos que a gente tá colhendo agora dentro da DVC. Então, não sei nem por onde começar a falar, porque realmente, quando foi feito o convite pra mim, eu já tava por dentro de todo o projeto, já sabia das ideias, já sabia de como seria executado, mas era tudo em papel, então não tinha... Papel é bonito, né? Tá, ó, que lindo aqui. No papel fica tudo maravilhoso, então não tinha... O primeiro passo ainda não tinha sido dado. E foi muito assustador a gente dar o primeiro passo e, óbvio, no meio do primeiro passo teve muita pedra. Oxi! Teve muita pedra. O primeiro passo realmente foi a coisa mais difícil que teve da gente fazer. Que foi criar associação, que foi achar pessoas, que foi divulgar, que foi trazer seletiva, que foi trazer pessoal. Isso que a gente nem tá falando ainda de patrocinadores que a gente tem, de nada ainda. Sim. Então foi do zero, uma iniciativa do zero, sem apoiadores, sem nada. E a gente falou assim, pô... Em 7 pessoas na época, que foram as pessoas que assinaram a ata, né? A gente, pô, cara, esse aqui não sei se vai dar certo, mas se a gente não tentar, quem é que vai fazer, né? Então, 7 pessoas que amavam o voleibol, que estavam dispostos a dar tempo, dinheiro e tudo pra investir nisso, fomos lá, botamos a cara a tapa e fizemos acontecer. E agora tá muito grande. Então, em menos de um ano agora, que fechou dia 6, né? Em um ano a gente cresceu muito rápido. Isso é assustador, porque numa associação antes que tinha acabado de sair, de dar errado, praticamente, de acabar, porque deu errado por coisas internas, por problemas externos, enfim, por outros problemas, começar do zero e crescer tudo que a gente cresceu em um ano é realmente assustador. Mas a gente não tá falando aqui de barriga cheia e pô, cresceu muito rápido, vamos dar um passo pra trás, tá muito rápido. Não, agora é só subida. Agora é só subida. A gente deu o primeiro passo, pegou o embalo, agora a gente não pode parar, senão estaca, sim, né? Assim. Então, realmente, pra mim foi a coisa assim que mais assustou foi a velocidade como cresceu. Mas também, isso já veio de aprendizados de erros do passado, já veio de histórias que foram contadas pra gente, que a gente aprendeu com as histórias. Então foi tipo muita mão amiga que ajudou a gente no começo. Claro. Não só com ideias, mas com força de vontade de fazer. Então... Teve tudo pra dar certo. Eu lembro ano passado da festa junina que a gente fez, né? A ideia lá do bombom, de dar pra tentar fazer a cesta de toque, de manchete. E aí os alunos, né, da escola Joaquim Ramos começaram a participar mais. A gente começou a trazer mais alunos também da escola pra dentro da DVC. Veio bastante menino de fora também, de outras cidades. Começaram, né, Forquilinha, Siderópolis, Araranguá, Sombrio, começaram a participar a respeito, querer estar dentro da DVC. E hoje, a gente teve a nossa seletiva, né, esse mês, que teve com mais de 130 inscritos, né? Faremos agora, dia 4 de novembro, lá em São Joaquim, a seletiva da região serrana ali também, que tem bastantes meninos, porque por conta das chuvas que deram, né, nas últimas semanas não conseguiram vir, e aí a prefeitura entrou em contato, porque os meninos queriam estar aqui, queriam ter a oportunidade, né, de trabalho, e a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas assim, todo o empenho e dedicação que a gente teve, né? Não só eu por ser o presidente e o técnico, mas todos ao redor. Eu falo assim, eu acho que eu nunca cresci sozinho, a gente não cresce sozinho. Sempre tem alguém que tá aqui para ajudar, sempre tem alguém que é aqui para auxiliar, falar isso, aquilo. Então, as pessoas né, os nossos primeiros diretores que a gente teve na AE me ensinaram bastante coisa. Então hoje a visão que eu tenho de toda a relação e correlação entre os diretores é muito mais fácil de lidar com as situações, com né? É claro que a gente não é uma diretoria gigantesca, né? Somos em 5 e a gente sabe que é difícil de lidar, mas tá muito mais fácil, porque a gente não se preocupa com tanta coisa. Tá bem mais organizado. Tá muito mais organizado. Acho que cada um faz o seu, cada um sabe o que faz, né? E isso é mérito do erro do passado também, né? Exatamente, que a gente aprendeu, exatamente. Porque... A gente
não cresce sem olhar pra trás, né? Com Então, certeza. eu tenho outra coisa também pra falar, porque antes de quando a DVC não tinha um feminino, né? E aí tu, a Nath, a Fernanda vieram pra cima de mim e falaram: vamos fazer. Vamos fazer. Não, mas eu não quero porque eu me incomodei. Tu sabe que time feminino é um problema. Tu tem que saber lidar com certas situações. Eu não vou conseguir lidar com as categorias de base, que querendo ou não, são 3, né? E mais o feminino. Mais e aí, o adulto, né? Mais o adulto. E aí eu peguei e falei assim: então, Bruno, vem cá. Vamos lá. Passo o bastão pra você. Quer fazer... Problema seu, resolve os seus problemas. Se elas fizerem alguma coisa, o problema é teu, tu que resolve. Eu não quero problema pra cima de mim. E veio essa ideia. No começo, tu foi bem criticado. Tu sabe que tu foi bem criticado. Né? Porque ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Ele poderia fazer dessa forma, porque algumas meninas, só por ter jogado em outras equipes, né? De ter alguém... por outros treinadores. Exatamente, que tem um pouco mais de experiência. Porque, querendo ou não, tu não tem experiência como técnico, tu tá tendo agora. E tu não é formado também, então sempre soltava... Tudo que tu passa pra elas é que tu aprendeu, né? Comigo lá na SAT, que por todo desenvolver do trabalho que foi feito, né? Então, eu queria saber da onde que tu tira essas referências, da onde que você tira esse teu embasamento do teu trabalho atualmente. Tá, então vamos pelo começo, né? Quando vieram no meu ouvidinho, assim, falar... a DVC tá crescendo com uma base, tem o time esporte do adulto que compete, e o feminino? Tem a Forquilinha, tem o Mampituba, mas são grandes, e as meninas exiladas, pra onde que elas vão? Por quê? Porque hoje, atualmente, o nível do Mampituba, elas competem CBI, competem Campeonato Brasileiro, então, pra quem quer participar de um time de rendimento que não seja direto no alto nível, a gente pensou nessa ideia, né? Então, eu, juntamente com a Natália, pela Fernanda também, que é uma atleta que queria, a gente optou em fazer esse time da esporte feminina. Só que, realmente, foi aquilo que tu disse. Quem é que ia ficar à frente disso? Não tinha nenhum técnico disposto e a gente também não tinha verba pra pagar alguém que treinasse as meninas. Então, a gente juntou o útil ao agradável. Eu também estava disposto a fazer a frente disso, criar, botar a cara a tapa, né, como eu sempre coloquei, e participar de mais novos desafios, né? Então, esse foi o começo, né? Então, hoje eu sou técnico do Esporte Criciúma do time feminino, só que no começo foi realmente o que tu falou, fui muito criticado. Por quê? Porque a transição de atleta para técnico é muito grande. Complicado. Tu saber de voleibol é uma coisa, eu sei... Pode perguntar o que quiser sobre líbero, eu vou saber aqui pra te responder. Só que eu tenho que dar treino pra mais 5 posições, mais 4 posições. Então, realmente ter que saber um pouquinho de tudo, saber de estratégias, saber lidar com as atletas, que é o mais difícil pra um treinador. Então, eu chegar lá e fazer assim, hoje vocês vão trabalhar esse fundamento e esse fundamento. É muito fácil. Agora, tu tem que ouvir... por que a pessoa não pode ir pro treino, porque ela tem algum outro compromisso mais importante, saber lidar com isso, porque as meninas vão se machucar, então tem que ter um treino específico, exercício certo. De responsabilidade isso, também. Exercício certo. Então tem tudo uma responsabilidade que eu não sabia que existia antes de ser técnico. Então, como atleta, era mil maravilhas. Chegava na hora do treino, botava joelheira, tênis, manguito, roupa e ia pro treino. Treinava, voltava e ia embora pra casa. Agora, tirar material, elaborar exercício, guardar material, fechar ginásio, chegar horas antes, dar recado, fazer cortes, que é uma das partes que mais me dói. Tem um campeonato, só pode participar 14 meninos, nossa equipe tem 16. Quem são as duas que vão ficar de fora? Então, tem tudo isso por fora que antes, eu por ser atleta, né? não dava tanto valor. Então, depois que eu passei a passar por tudo isso e na pele e ter cenários onde foi me botado à prova, exemplo,
questionar diretamente. E a Sport, por ser um time de rendimento, ela não tem faixa etária, ou seja, tem meninas menores de idade jogando também. E vim pais, e vim mãe falar comigo diretamente. Pô, minha filha tá aí contigo treinando até 10 horas da noite, e como é que ela vai voltar pra casa? Ah, então, vai deixar ela de ônibus sozinha? Você não tem um vale transporte, não tem nada? Então, tudo isso é questionado pro técnico, não pras outras demais atletas ou pras outras coisas. Então, não, só deixa eu pedir pros atletas aí, ó, deem valor pros seus técnicos, porque realmente é muito difícil. Pra dar um detalhe sobre isso, a questão do feminino não entra dentro do nosso quadro da Fundação Municipal de Esporte, né? Isso. É porque, querendo ou não, a nossa associação só trabalha com o rendimento masculino, né? Então, as meninas da esporte, elas entram com um núcleo à parte, né? Um pouco até mais social do que de rendimento, e para alguns de fora não entende, que daí eles às vezes não têm o mesmo benefício que os meninos do adulto ou das categorias de base têm, né? Sim. A gente já tá chegando no final do nosso podcast aqui, e eu tenho um quadro bem rapidinho pra fazer, né, que se chama Pode Isso. Então eu vou te fazer uma pergunta que é relacionada ao, né, ao nosso esporte querido, voleibol, e tu fala se pode ou não pode, tá? Manda bala. Vamos lá. O central reclama com o levantador que não tá recebendo bola. Culpa o passe C do líbero, né? Pode isso? Olha, eu como líbero, se o passe tá C, pode culpar sim, tá? Pode culpar sim, passe C. É obrigação do líbero botar um passe A na mão, na maioria das vezes, então pode sim reclamar. Mas adendo que central não é prioridade de ataque não, tá? Quem tem que se virar é extremidade e saída. Central ataca a bola de graça. Se o saque vir forçado, passe CC, distribui nas extremidades. Mas central é bola de virada de jogo, tá? Então pode reclamar. Pode reclamar. Vamos lá. O ponteiro que no passe recebe a bola, ataca na rede e ainda tem coragem de reclamar da bola que estava baixa. Pode isso? Não pode. Primeiro que a gente já deixa bem claro que líbero é meia quadra, ponteiro da frente é lá na linhazinha, tá? Então a gente já deixa bem claro isso, que prioridade do passe é pro ponteiro do fundo e pro líbero. Então não tem bola ruim pra ponteiro, tem que virar. Bola alta na rede, gente, tem que virar. Ponteiro tem que virar. Então não pode reclamar de bola baixa aqui no passe. Ó, o líbero joga de primeira, faz o ponto e grita: o fundo está aberto. Pode isso? Pode. Porque pode afrontar o adversário? Pode afrontar o adversário e pode jogar de primeira. Eu já fiz muito isso. Já fiz ponto passando de primeira, passando de segunda. Quer ver aquele cara que é o ponteiro do fundo e saca lá na 1 e esquece de voltar pra posição. Esquece de voltar. Então, aprendam. Então, realmente tem... Pode isso. O líbero já fez ponto. Inclusive, no último campeonato, eu fiz um ponto atacando do chão. Verdade. Vamos para a nossa última pergunta. O adversário pinga a bola atrás do bloqueio do central. O líbero faz a cobertura. O central não se mexe e atrapalha o levantador a buscar a bola. O ponteiro que estava na 4 abre para atacar, pois é fominha, né? Porque ele esquece de fazer o resto. O oposto saiu de quadra para fazer a unha. Sobrou para o técnico entrar na quadra e fazer o levantamento pro ponteiro no fundo. Pode isso? Pode, tá? Porque, olha só, líbero pegando cobertura é o que mais me frustra. Líbero pega cobertura e o pessoal não se mexe achando que a bola tinha caído. Todo mundo quer abrir pra atacar. Todo mundo quer fazer o quê? Atacar. Que foi o que eu falei no começo do podcast. Atacar é gostoso? Gente. Mas tem que botar a bola pra cima. Então, não pode isso, tá? O técnico não pode entrar pra levantar, por mais que às vezes seja necessário. 6 pessoas em quadra é pouco, mas é isso. Então, primeiramente quero te agradecer, tá? Por ter topado o meu convite. Também te agradecer por essa parceria que a gente tem, bastante tempo. Querendo ou não, a gente precisa de pessoas pra gente fortalecer o nosso trabalho. Então, hoje, eu tenho o que eu tenho, a gente tem o que a gente tem, a referência que a gente tem, né? Mas a associação é do Beto, porque o Beto é igual a gente fala de questão de prefeito e presidente, né? A gente fala a respeito disso, porque ele que é o que tá lá em cima. É o que leva a bronca, que leva a tapa, né? Mas eu gosto de compartilhar todas as nossas frustrações
frustrações e também as nossas conquistas. Então, meu agradecimento, meu carinho e admiração pelo teu trabalho, porque tu tem feito pelas meninas ali que eu sinto que tem um pedacinho de mim em relação a isso aí. Então, eu tenho só a agradecer. Tá? Gostaria também que você deixasse suas redes sociais, né? pra falar pro pessoal aí te seguir um pouco também do teu trabalho. Então, primeiramente agradecer o convite também, Beto, porque ser estreante desse quadro aí, que acredito que seja um sucesso também, vai ser. Vai ser. Porque o quadro muito show de bola, adorei a estrutura, adorei tudo, então muito obrigado pelo convite. Esqueci de falar também que esse um pouquinho que tem de ti dentro do feminino é realmente aquilo que foi passado pra mim como atleta e tá sendo transferido pra elas agora como treinador, então realmente tu é uma das grandes referências pro meu trabalho no time feminino, assim como vários vídeos do YouTube também que a gente pega com certeza. Até eu faço isso. Não tem como tirar tudo da cachola, exato. Realmente é uma grande inspiração aí pras meninas também. E minhas redes sociais aí, ó, só deixar o meu Instagram pra vocês, é Bruno com 2O, Carvalho _. Quem quiser seguir lá, tem umas fotinhas minhas jogando, show de bola, dá uma curtida, comenta. E é isso aí, pra ficar por dentro dos próximos quadros também, então... Tem também a rede social da Esporte Criciúma, que é Esporte, né, sem o E, né, Esporte Criciúma, com 2A no final. Tem o meu também, que é Beto Vôlei Oficial. E é isso, meu querido. Te agradeço, tá? E espero te ter novamente aqui. Teremos novos convidados e aos poucos eu vou compartilhando com vocês, tá? Valeu, muito obrigado. É isso, Beto, valeu.